viu? Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Quinta. Vamos dando continuidade ao nosso Meu Lugar no Mundo. Boa noite, Jefinho. Boa noite, Gabi. Boa noite, quem está nos assistindo. Boa noite, Júnior. Boa noite, tio Júnior. Hoje nós temos duas convidadas ilustres. Queremos receber a Ana Ruth e a Fernanda. Sejam bem-vindas. Obrigada. E elas vão conversar um pouquinho com a gente sobre seus locais no mundo, né? Que lugares elas ocupam no mundo hoje e inspirar os nossos alunos que têm vontade de seguir as carreiras que elas seguiram, né? Então, muito boa noite para vocês, sejam bem-vindas de novo. E eu queria que vocês começassem se apresentando e dizendo de onde vocês vêm para chegar onde vocês chegaram, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou Ana Ruth, sou biomédica, né? Eu coordeno o curso de biomedicina na Unileão, né? E estou aqui para falar, acho que talvez da minha maior paixão, né? Tomar a decisão de fazer biomedicina foi a minha melhor escolha e eu entendo que esse momento de tomada de decisão é um momento muito importante, né? Então, é um prazer conversar sobre isso, né? Sobre esse momento de escolha e sobre a minha profissão. Legal. E você, Fernanda? Oi, boa noite a todos. Sou Fernanda, fisioterapeuta. Me formei na Leão Sampaio, onde a Ana Ruth trabalha também. E, como ela mesma falou, a fisioterapia para mim foi uma minha melhor escolha, realmente. Estudei aqui no Pequeno Príncipe e saí daqui, fui para Leão, já cursando nossa fisioterapia. Então, para mim, realmente foi... Sou muito realizada com o meu curso, com a minha profissão. E sou muito feliz na minha área. E é uma profissão que cresce muito, né? Cresce muito. Muitas áreas. Eu entrei na faculdade, eu até brinco, eu gosto muito de criança, de novo, querer pediatria. Só que aí fui estudando, porque tem várias áreas, a fisioterapia tem muitas áreas. Aí, pediatria, dermato, estético, UTI, respiratória, neuro, idosos, atletas, uro, na parte de saúde da mulher, tudo que você obstetrícia, né? Obstetrícia, tem na fisioterapia. E eu entrei querendo nessa área de criança, pediatria, porque desde o colégio eu quis cursar a área da saúde. Sempre me sensibilizava muito com a área da saúde, ou medicina, fisioterapia, alguma coisa do tipo. E sem voltado para criança. Sim. Só que quando eu aqui na faculdade, fiz o estágio, pediatria e tudo, não me identifiquei tanto com a pediatria. Fui mais para a área respiratória, onde eu gostava bastante. E fiz estágio de UTI no regional. E, assim, foi minha paixão. Ainda hoje, a minha paixão é respiratório UTI. Só que eu me formei e no começo foi bem difícil. Vou ser sincera, foi bem difícil. Não me formei, já fui entrando num hospital, numa UTI. Como eu também gostava de outra área, que é essa parte de esporte, que também combinou muito com a minha vida pessoal. E acabei trabalhando mais nessa parte de esporte, de traumato, que é outra área também da fisioterapia. E acabei trabalhando em clínicas e consultório. Essa parte de particular, já atendi plano de saúde, durante esses 6 anos. Mas aí quando foi esse ano, então é o que eu falo sempre. Até quando teve essa ligação, eu até me emocionei, porque depois de 6 anos de formada, apareceu uma ligação para trabalhar no hospital. Na UTI, assim que eu fiz após. 2 anos de UTI, terapia intensiva, eu fiz após e tudo. Só que eu também, meio que não fui tanto atrás também. Fiz após e pronto. Pra mim, eu digo, não, vai ser difícil. Meio que eu também Não acreditava. Não acreditava, realmente. Eu digo, não, acho que não é pra mim a UTI. Acho que eu nunca vou conseguir trabalhar no hospital. Meio que me desencanei um pouquinho também. Mas eu sabia que eu era capaz, porque eu gosto. Quando você gosta de uma coisa, assim, de uma área, você... Sim. Se dedica bastante. Então, fiz minha pós, fazia cursos. Aí apareceu trabalhos em outras áreas, mas nessa parte de idosos e nessa parte de esporte. Aí fui também me aperfeiçoando. E você tem um irmão que é educador físico. Educador físico, isso. Né? E também gosto muito dessa parte de academia. Aí fui estudando, trabalhei nessa área e acabei também gostando dessa área, onde eu também atuo. Mas quando foi esse ano, apareceu a oportunidade no hospital o Santa Cariri, que abriu recentemente, no São Miguel, para ir tirando umas folgas de fisioterapeutas na UTI. Tanto que eu até comentei com minha mãe. Eu disse, eu nem estou acreditando. Eu fui para o hospital, para a entrevista, eu fui conhecer. Eu digo, não, ainda acho que eu estou sonhando, porque depois de 6 anos de formada, eu estou na área que eu realmente me realizo, porque eu fico muito feliz. Eu acordo 5 horas da manhã feliz. Para ir para o plantão, entendeu? Né?
Porque, assim, é uma coisa que eu sei que eu gosto, Sim. que eu faço feliz. Então, assim, eu vou 5 horas da manhã, fico a noite toda de plantão, porque me sinto realizada nessa área. Sim. E quando você faz uma coisa que você gosta, você entende bem, né? Acho Não que essa é a todo maior mundo não... é a chave, né, do Isso. negócio. É a chave do negócio. Então, É. assim, eu tô bem realizada nesse momento, na minha profissão. Tô onde eu sempre quis estar. Não deixei de trabalhar por fora também, em consultório, que eu tenho paciência a domicílio, particular. Mas, assim, o que eu me identifico mesmo, o que me deixa realizada é na UTI. Ana É Ruth, muito conta pra bom. gente um pouquinho de qual é a função da tua profissão. O biomédico, ele é, dentro das áreas da saúde, talvez seja o profissional mais recente, né? A gente tem 45 anos de regulamentação. Mas assim como a Fernanda falou, a biomedicina tem muitas áreas. A gente tem mais de 30 áreas de atuação. Então, uma coisa importante que eu acho que nesse momento de decisão a gente precisa sempre levar em consideração é qual é o nosso perfil, né? Então, às vezes, a gente nasce e cresce ouvindo falar de algumas profissões, as mais clássicas, às vezes, né? Sim. E, às vezes, o nosso perfil não é o adequado para determinada profissão. Então, eu escuto muito, às vezes, de um aluno que chega e diz, professora, eu não gosto de sangue. E aí mas o meu sonho é fazer medicina. Então, tem algumas coisas que às vezes a gente percebe que o aluno, ele não leva tanto em consideração no momento da escolha. O biomédico, na verdade, ele trabalha com diagnóstico, com tratamento e prevenção de doenças. Então, é uma área que a gente trabalha basicamente, as mais conhecidas são análises clínicas. Então, se você for no laboratório de análises clínicas, você vai ser atendido por um biomédico. Se você for no hospital e precisar fazer exames nesse hospital, você vai ser atendido, esses exames serão realizados por biomédico, mas existe uma série de outras áreas. Então, a gente não fala tanto sobre o diagnóstico por imagem, a parte de imaginologia, a gente não fala tanto até na própria estética, né? Que essa questão da harmonização está mais na moda que tudo, né? Hoje em dia, a beleza é uma questão não só de estética, é basicamente saúde, né? Então, está crescendo muito. A gente tem toda uma parte de análises de água, de alimentos. A própria acupuntura, que também é uma possibilidade de atuação. Então, a biomedicina, ela tem uma área muito eclética. A gente tem muitas possibilidades, já que a gente tem mais de 30 áreas de atuação. Então, você conhecer o seu perfil, saber aquilo com que você se identifica, acho que é uma grande questão para escolher, fazer a escolha de forma certa. Ela estava dando o testemunho dela ali, eu pensando na minha escolha, né? No momento da minha decisão. Eu tinha um irmão que era dentista e ele sempre falava na minha cabeça que a gente ia trabalhar junto, ia fazer o mesmo curso, ia montar uma clínica. E aquilo ficou muito tempo na minha cabeça. Até eu entender que aquilo não era o meu perfil. Eu não me identificaria com aquela profissão, que importantíssima, mas não adequada ao meu perfil. E aí eu vou começar a entender do que eu gostava. Eu gostava de genética, eu gostava de pesquisa, eu gostava de doenças, eu gostava de entender os porquês. Eu fazia perguntas, eu era curiosa. Então, o curso de biomedicina é um curso muito associado à ciência. Basicamente, assim, os nossos alunos, eles pesquisam do 1º ao 8º semestre. Então, a gente está muito no laboratório o tempo todo. E esse era o meu perfil. Então, quando eu me imaginei trabalhando, eu me imaginava trabalhando no microscópio, numa salinha. Acabou que hoje eu não faço basicamente muita coisa disso. Eu trabalho com muita gente, né? Então, assim, basicamente eu não estou no laboratório, mas aí a gente vai se descobrindo, né? E eu sempre falo isso, às vezes os alunos pensam, eu não sou capaz de fazer isso, né? Eu sou tímida, eu sou não sei o quê. Tem muitas coisas que nesse momento, nessa faixa etária, às vezes é muito difícil definir, né? Sim. Levar em consideração. Então, as coisas são, às vezes, muito definidoras. Tomar uma decisão, escolher um curso pro resto da vida, né? Sim. Tem muito peso. Então, E não quando você é adolescente, então... E essas decisões são pesadas, de fato, né? Então, assim, não é incomum. Assim, eu estou há 15 anos na coordenação. Eu encontro alunos há 15 anos que chegam no 1º semestre com uma decisão tomada, mas sem tanta certeza assim, né? A gente vê que pega, alguns alunos já chegam, realmente eu quero isso, eu sei o que é, eu me imagino trabalhando com isso a vida inteira. Mas tem também uma grande parte que não, que escolhe porque pesquisou, mas não teve a oportunidade de vivenciar. A gente não tem isso, né? E aí vai se encontrando ao longo do curso. Eu acho que um grande diferencial é isso, é você poder realmente tomar uma decisão com essa iniciativa de vocês importantíssima, porque dá para esses alunos a oportunidade de conhecer um pouquinho, de ouvir o profissional falando sobre a realidade, sobre o que ele pode fazer, mas o dia a dia eu acho que é o que encanta. Então, não é incomum, assim, um primeiro mês de aula, o aluno já está extremamente apaixonado porque ele fez uma aula, porque ele viu um microscópio, porque ele viu uma célula, porque ele fez uma extração de DNA. São coisas que acabam que transformam a gente, né? Sim. É basicamente isso. Fala. Eu tenho uma dúvida.
aqui no ensino médio, a cada ano a gente nota que os alunos eles chegam mais novos. E quanto mais novos, as incertezas elas são bem, né, perceptíveis. Na universidade acontece isso também. Esse aluno que a gente recebe é o seu aluno, Isso, né? exato. Então, assim, esse perfil é o nosso perfil lá. E é muito interessante, porque eu acho que isso, de fato, tem ficado ainda mais visível, né? O aluno chega lá na faculdade com aquela incerteza ainda, né? Muito novo. Mas eu acho que a gente também, na universidade, tem que estar preparado para receber esse aluno que talvez naquele momento não esteja tão certo da decisão que tomou, ou confuso mesmo com as coisas, né? Com as coisas da vida, no geral. Isso. Mas lá, eu acho que a gente tem uma oportunidade que eu acho que é gigantesca. Eu acho que, primeiro, a educação transforma em todas as instâncias. Perspectivas e tudo. Em todas as instâncias. Então, quando a gente recebe esse aluno, a gente mostra aquilo que é dentro do que é possível naquele momento. Mas vamos pensar assim, o aluno não pode esperar 2 semestres para ele conhecer o que ele vai fazer. Ele não pode esperar 1 mês para ele estar dentro do laboratório. Ele tem que vivenciar aquilo. Se ele escolheu aquela profissão, eu acho que talvez esse seja o grande diferencial. O aluno mergulhar no mundo que ele escolheu logo de cara, para que ele possa realmente conhecer, poxa, eu escolhi ser fisioterapeuta, eu quero vivenciar um pouco disso logo no primeiro semestre. Eu escolhi ser biomédica, eu quero vivenciar isso um pouco no primeiro semestre. Então, assim, para mim é encantador. Assim, 2 semanas depois do início das aulas, já vê os meninos de jaleco, já vê no laboratório, já vê no microscópio, já vê extraindo DNA, fazendo espermograma, qualquer coisa que seja um pouco da nossa área. Então, assim, às vezes eles vão para uma aula prática, a gente tem uma disciplina no primeiro semestre que é Fundamentos Históricos da Biomedicina, que a Físio também tem, e todo curso tem. Mas aí a gente transforma esse momento num momento que eu acho que é de vivência mesmo. Então, ele vai para o laboratório e ele vai vivenciar aquilo que ele só viu no livro. E eu acho que isso é o que torna, poxa, eu me encontrei. Não é incomum a gente escutar, logo no primeiro semestre, o aluno dizendo, eu me encontrei. Eu estou feliz com a minha escolha. E eu acho que para a gente, assim, é muito gratificante a gente escolher e escutar isso. E principalmente enxergar o aluno motivado, enxergar o brilho no olho. Porque às vezes a gente fica falando essas coisas como se essas coisas não fossem reais. Elas são. E é isso que motiva a gente, né? Então é muito bacana quando a gente vê essa transformação. Porque ensino superior transforma. Educação transforma. E é diferente isso, é muito rápido a transformação. Né? Você estava falando que a gente é acostumado desde pequeno só a determinadas carreiras, só existem aquelas, né? É isso. Engenharia, direito, medicina, né? E aí, assim, a gente vê os reflexos disso não só enquanto a gente é pequeno, mas no ensino médio a gente vê muito disso, né? Vocês foram selecionadas e escolhidas pela nossa coordenação a partir de opções dos nossos alunos. Sim. Então, nós temos alunos que querem ser fisioterapeutas e biomédicos, tá? Não é de forma aleatória a escolha. Então, nossa coordenadora, Betânia, você deve ter sido coordenada por ela, Fernanda. Foi sim. E ela faz uma lista com os meninos, passa nas salas e ela faz teste vocacional, etc, etc. E aí, assim, a gente que é leigo, né, nessa área, eu queria saber o que leva alguém de 16, 17 anos a decidir por essas carreiras. Porque eu sou formada em Direito. Sim. Né? Quando eu tinha 16, 17 anos, as pessoas diziam, na minha época, poxa, eu terminei o 3º ano, tem quase 20 anos. Então, quando eu terminei, as pessoas diziam, você fala tão bem, é tão comunicativa, escreve tão bem, você vai se dar muito bem no direito. É quase um caminho natural. É quase um caminho natural. Aí eu fiz direito, você disse, eu levei 6 anos para estar onde eu sonho. Eu fiz direito e nunca estive na minha área. Eu vim estar onde eu sonho aqui, na sala de aula. Na sala, Né? Então... E depois de formada, me levou a fazer letras, a fazer um mestrado em letras e a me aprofundar numa outra área que não era a minha área de formação, né? Que foi onde eu me encontrei, na sala de aula. Né? Então, também eu gosto muito de dar esse exemplo para os meus alunos para dizer para eles que essa decisão não é definitiva, que a gente sempre tem tempo de voltar atrás e seguir o que a gente sonha e se encontrar, como você disse, né? E se encontrar. Eu sempre achei muito bonita a área da saúde. Desde criança, achava linda essa área de médico, de jaleco. Sempre achei muito bonita. Sempre fui mais dócil nessa parte da família, nessa área. Aí foi até a Leo Sampaio, eu tava... Ou foi 2º ou foi 3º ano aqui no Pequeno Príncipe. Aí a Leo Sampaio, ela fez não lembro o que foi. Uma feira de profissões. Uma feira de profissões, isso. Sobre os cursos. Tem medicina, enfermagem, terapia.
Aí, a Betânia até veio passar pra gente e tudo. Eu disse, pô, eu acho que eu vou com os amigos meus aqui do colégio. Aí fomos olhar essa feira de profissão lá na Leão Sampaio. Aí eu fui direto pra fisioterapia. Não fui na enfermagem, não fui na biomedicina, fui direto pra fisioterapia. Eu digo, não, vou lá olhar. Aí foi a dessa feira que eu saí de Com lá certeza. querendo fisioterapia. Outros foram no odonto, dentista, foram até em É o curso mais antigo da nossa região de fisioterapia, o da Unileão. Sim. Né? Isso, da Unileão. Aí eu digo, não. Aí gostei, só tinha na Unileão realmente. Aí, não, vamos tentar eu fazer esse curso, que era particular, que não tem os gastos e tudo. Mas aí deu certo. Fiz o vestibular, E o que passei. foi que fez você decidir pela fisioterapia naquele momento? Naquele momento, acho que foi os profissionais que, pela forma do amor que eles falavam da profissão, né? Pela reabilitação que nossa área tem com as pessoas. Eu sempre gostei muito de ajudar, sempre achei muito bonita essa área. E na fisioterapia realmente tem muito disso, de ajudar, de motivar as pessoas, de reabilitar, de trazer realmente a vida àquele paciente. Na UTI é que tem mesmo. Sim. Um paciente lá estava na UTI esses dias e a mulher foi visitar ele no horário de visita. Ele começou a chorar. Ele um lado do outro. Só porque foi emocionante, porque a pessoa está lá na UTI, passa dias sozinho. Tem os profissionais, tem, mas não é a mesma coisa, entendeu? Nós estamos lá, mas é mais a trabalho, não pode ficar lá o tempo todo com o paciente. Tenta dar o maior apoio possível, mas assim, família é diferente. Aí ele lá, sozinho, sabe se vai morrer, se não vai. Aquela preocupação, toda aquela agonia de uma UTI. Aí veio a mulher, de cadeira de rodas ainda mais. Aí você vê uma coisa dessa e se encanta muito, vê a vida, como a vida é bonita. Acho que realmente é isso, é a vida. Eu vi e cada vez que eu vou, eu vejo como a vida realmente é boa. Você tem que aproveitar realmente. Porque tem pessoas que queriam ter saúde, que queria estar no seu lugar realmente, com saúde, alguma coisa do tipo, e não pode estar. Tá numa cama de uma UTI, tá entubado. E isso é que realmente me encantou muito na fisioterapia. Só que eu não sabia, quando eu entrei, que tinha essa área de UTI. Você descobriu na faculdade. Descobri na faculdade. Que é super comum. Que é super comum. Só vai, eu acho que a grande maioria você só vai Eu nem conhecer quando sabia estiver que até dentro. na parte oncológica a gente pode atuar. Eu também nem sabia, nem que imaginei. Fisioterapia na oncologia, nunca imaginei. Pra mim era o pensa em básico. fisioterapia vai ser Só tratar reabilitação. lesão. Quebrou o pé, quebrou a perna. exato. Ainda tem essa... quebrou Alguma o pé, coisa a de perna. movimento, né? Sempre Mas a tem Maria essa abrangeu relação. muito. Mas acho que isso é um olhar importante, porque a gente, às vezes, mesmo numa profissão já bastante conhecida, a gente, é isso aqui. É. Mas quando a gente entra na universidade, a gente vai ver que existem muitas outras possibilidades dentro daquela profissão que a gente escolhe. Então, assim, eu escolhi biomedicina para trabalhar com genética. Então, sempre gostei muito de genética, aí pensava, teste de paternidade, a parte toda de identificação de genética e tal. Ok. Não trabalho com isso, porque ao longo do curso eu fui conhecendo outras coisas e me apaixonando por outras coisas. Uma coisa que a gente sempre diz para os alunos é, você escolhe o curso, você entra e aí você se abre para essas possibilidades. Porque eu acho que um dos grandes fatores que a educação é transformadora é que a gente expande a nossa perspectiva, né? E aí lá dentro, seja do curso de fisioterapia, seja do curso de biomedicina, você tem tantas outras possibilidades, porque é uma vivência diferente, né? São muitas áreas de atuação, mas aí o que é aquilo que te chama? Eu fui chamada pela virologia, eu gosto de vírus, então eu sempre pesquisei vírus, a minha A pessoa área... diz, eu gosto de vírus. eu gosto de Eu gosto de amo vírus. vírus, mas a gente lá na biomedicina, assim, aí tem os das bactérias, Eu amo vírus. tem gente que gosta do DNA, tem gente que gosta das bactérias. Você gosta de vírus, Jefinho? Rapaz, Jefinho gosta de rocha. Olha aí, eu acho que ele tá mais problemático. Jefinho gosta de rocha. Cara de... não, na verdade eu gosto dessa interação da sociedade com o meio Lá vai. Com a natureza, né? e despertar essa sensibilidade do desafio do século XXI, que é o desenvolvimento sustentável. Olha aí, agora Maria ele falou já, bem, já né? contextualizou. Foi. Ele já... Gostou, Gabi? Gostei. Vai ser o tema da redação do menino na semana que vem. Mas se a gente for ficar brigando aqui, quem gosta mais, aí eu Vai vou dar errado. defender vírus até...
Mas, basicamente, eu acho que ter essa noção de que, primeiro, uma coisa muito importante que você falou, não é uma decisão definitiva, né? Então, não é incomum também, às vezes, a gente perceber que o aluno, às vezes, não é nem da área da saúde. Não é incomum, às vezes... Não, tão comum não é, mas vamos dizer, às vezes ele escolhe um curso da saúde e muda para o direito. Sim. Porque naquele momento ele entendeu que aquilo ali é mais palpável, mais identificado com o perfil dele. Então, assim, entender que essas decisões são realmente difíceis, né? E que acho que o grande ponto é o que é que eu devo levar em consideração para escolher o meu curso. Eu acho que cada um pode ter o seu. No meu caso, eu escolhi o que eu tinha mais afinidade. Então, e também entrou num momento assim, muito importante o que eu queria, o que eu tinha de característica. Naquele momento da decisão, eu era uma pessoa muito tímida. Então, eu não me imaginava lidando muito diretamente com pacientes. Então, o que eu queria era fazer... Laboratório ali fechado, né? Tá fechadinho no seu canto. Exatamente. É muito doido, porque naquele período me parecia uma decisão muito inteligente. Porque aquilo ali me resolveria muitas questões. Eu ia trabalhar no laboratório, eu ia estar no microscópio. E, de fato, eu fiz isso muito rapidamente. Mas ao longo da minha graduação, eu entrei logo no mestrado e o mestrado me transformou. E aí a história do laboratório... Ficar na salinha foi pra sala de fechada. aula. Fui pra sala de aula. E assim, e hoje, pra mim, talvez seja a coisa mais louca, assim. Eu acho que a gente tem um perfil muito pra docência. Nossos alunos aqui são professores hoje das principais faculdades da região, universidades. E a gente tem muito esse perfil, justamente porque é essa ligação com a pesquisa, né? Então, a gente vai muito pra docência. Não é incomum, no primeiro semestre, a gente já identificar. No primeiro dia de aula, eu pergunto, quem é que quer ser professor? Ninguém levanta a mão, né? No final do semestre, Já tem. nossa, mas é uma coisa assim que é impressionante. E eu acho que a docência é uma coisa mágica para quem se encanta, né? Sim. E quando a gente vê isso, não morre nunca, né? Então, eu acho que a questão do perfil talvez seja a coisa mais importante. O que é que você tem de características fortes? Onde você vai se sentir melhor? O que é que você tem afinidade? Então, para mim, eu gostava muito de genética, eu não tinha dúvida que era a área da saúde. Eu gostava muito eu sou curiosa, eu queria responder coisas. Então, eu queria fazer pesquisa, eu queria ciência, eu queria responder perguntas, né? Então, acho que essas coisas me fizeram escolher biomedicina e, assim, sem erro, graças a Deus. Quando o aluno entra na universidade, ele tem acesso, por exemplo, você disse que tem 30 especialidades, né? Aí a fisioterapia deve ter mais ou menos isso também, né? Aí, aqui na nossa região, sei que são muitas, mas Sim, aqui na nossa região, ele tem contato com essas áreas e ele vou seguir por essa área, com qualquer uma? Com todas, não. Com algumas, sim. Algumas precisam de especialização, outras não. Vou dar um exemplo. Estética, né? Que está muito na moda. Então, a gente hoje recebe muitos alunos já no primeiro semestre definidos que querem estética. E como é uma área muito específica, é até difícil. Esse aluno que entra no primeiro, ele vai até o final querendo aquilo. Já vem muito definido que quer atuar na estética. Estética, a gente tem especialização aqui na região, inclusive na Unileão. Então, ano após ano, semestre a semestre, pós-graduação bem cheia, porque é uma área realmente muito forte. Algumas outras áreas não precisam de especialização, então ele já atua. A própria parte de análises clínicas, o aluno já sai pronto para ser responsável pelo seu laboratório, dono do seu laboratório, trabalhar nos hospitais. Agora, existem áreas mais específicas, vou falar de uma bem específica, que é a circulação extracorpórea, né, que é o profissional que fica ali responsável pela máquina de circulação extracorpórea no momento de uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Essa área é uma área mais específica. A especialização a gente só teria em São Paulo. Então, uma área que foge um pouquinho mais da atuação mais padrão, vamos dizer assim. Mas a grande maioria das áreas não precisa de especialização. É mais então, identificação mesmo. Exatamente. E ir para aquela área, direcionar seus estudos para isso, né? Nossa, também, a maioria também tem aqui na região. Como ela falou, alguns realmente tem que ter uma pós-graduação, especialização. O TI é um essencial ter uma especialização. Estética também é importante. Mas tem alguns realmente, tipo a saúde do idoso, uma parte de traumática, você vê bastante na faculdade, não tem aquela necessidade, no momento, de você fazer uma especialização. Pode atuar no começo, depois você se especializa, até para você aprender mais, se aperfeiçoar mais para o seu currículo, que melhora. Você estava falando da pediatria, né? Uhum. E com
porque também tem áreas dentro da pediatria, né? Isso. Porque com o aumento, não vou nem chamar de aumento do número de casos de pessoas autistas ou TDAH, etc. Eu acho que a gente teve um avanço na medicina que passou a identificar melhor esses casos, né? Eu acho que a gente sempre teve. A gente pensar nos nossos colegas, a gente identifica facilmente os Às colegas. vezes na gente mesmo, né? A gente não sabia mesmo, que era, né? A gente Agora nunca já soube, sabe já que sabe é. o que é. Então, com esse aumento, né, aumentou também a quantidade de necessidade de profissionais, principalmente nessas áreas, né, da saúde. E aí, dentro da pediatria, a gente tem os profissionais que trabalham com aba, os profissionais que trabalham com Bobat, os profissionais que trabalham com TeraSui, né, assim? Os profissionais que trabalham, que são os profissionais das paralisias, né? E aí tem aumentado muito. Eu digo porque eu tive hipóxia no parto do meu filho, né, do meu filho mais novo, e ele teve uma cicatrizinha no cérebro que gerou uma deficiência na perna direita. E aí ele ficou andando nessa perna direita na pontinha do pé. Ele operou recentemente do ligamento e tá andando normalmente. Mas fez fisioterapia. Mas ele ainda hoje, né? ele faz fisioterapia 3 vezes por semana com uma especialista em paralisia cerebral, né? Naquela que é área. no Bobat, né? Então, por isso que tenho conhecimento mais dessa área. Mas lá na clínica, a gente vê vários casos específicos e aí tem fisioterapeutas específicas para cada coisa, né? E eu fico, nossa, tem desse tanto de especialidade na fisioterapia. E é só na pediatria, sabe, que você tá vendo, só na né? pediatria, né? Então, às vezes, a pessoa pensa que eu queria fazer fisioterapia, mas, nossa, eu queria trabalhar com criança, não vai dar para eu trabalhar na fisioterapia, então eu vou ter que fazer outra coisa. Não, você não sabe o tamanho que é. E O é um mundo pensamento que é. muito importante, porque às vezes isso limita. Você enxergar só isso, você não consegue, poxa, eu não gosto tanto disso. Mas às vezes você não precisa gostar Não disso. precisa. Porque você não vai atuar nisso, né? Exatamente. Então, às vezes é muito louco isso. E tem até o estágio, né, que a gente faz, pra gente ver realmente se gosta ou não, se quer ou não. Essa coisa na de faculdade. entender o funcionamento é importante, porque eu acho que também dá essa possibilidade da pessoa entender, ok, eu vou conhecer na graduação um mundo de coisas. Dentro daquilo ali, eu tenho várias possibilidades, eu posso escolher uma, e aquela uma pode ser tão específica que me tire de todas as outras. De todas as outras. Né? Então, assim, exatamente um exemplo, seu exemplo é ótimo, mas, por exemplo, a própria estética. É uma coisa tão nichada ali, tão específica, que você deixa quase que todos os outros conhecimentos um pouquinho de fora. Então, você vai trabalhar especificamente com uma área, naquela característica sua, naquele perfil seu. Então, entender essas possibilidades que, às vezes, você de fora não enxerga, faz com que o aluno, por exemplo, poxa, eu não gosto dessa disciplina. Eu vou trancar o curso? Não faz sentido, não faz sentido. Porque é um universo de coisas, né? Então, conhecer isso, às vezes, evita uma decisão errada, né? Sim. Isso. É como a gente, se a gente pudesse, né, trancar o curso de Direito quando a gente começou a estudar tributário, seria bom, né? Mas aí não pode, tem que terminar, né? Ela dizendo que o aluno vai logo ali no início tendo esse contato, diferentemente de algumas grades curriculares de outros cursos, né? Que você entra no curso de Direito achando que já vai... Aí você passa um semestre, passa o segundo e buscando, demora. E muitos desistem. E às vezes vai minando a sua força de vontade, né? É porque a gente começa o curso falando introdução ao direito, filosofia, sociologia, psicologia, aí tudo jurídica, né? Exato. Aí depois do segundo semestre vai ter o primeiro contato com o direito penal e direito civil, não sabe nem o que é um processo. Aí o menino vem perguntar, professora, a senhora acha que a gente saiu agora o resultado da URCA? Um monte de aluno nosso já aprovado, já vai começar agora, né? O próximo curso ano. Direito, Ciências Econômicas, Enfermagem, etc. Aí, professora, a senhora acha que eu já devo estagiar? Você entrar no primeiro semestre, você não tem como estagiar. Nem no primeiro semestre você tem como estagiar. Mas você vai ser... Eu recebo isso. A sua pergunta sobre esse aluno que chega cada vez mais jovem, isso é a realidade. Então, assim, se a gente também não modificar os cursos, se os cursos não forem mais dinâmicos, se a gente não se adequar a essa nova realidade de um jovem que é extremamente ansioso, que tem as coisas muito rápidas. Isso. Não é a nossa geração, eu tô incluindo todo mundo aqui na mesma geração. Tudo bem. Não é a nossa Fernanda, ela é a... Tá levando negativo. Tudo bem. Tô incluindo todo mundo aqui. Mas a nossa geração, eu acho que tinha um tempo diferente. E a gente tinha ali uma capacidade de se adaptar com esse tempo, de suportar esse tempo, as adversidades, a demora de chegar na parte interessante. Quando a gente vai para o jovem de hoje, que tem tudo ali na mão, é rápido, não pode ser demorado. Se a gente demora para chegar na parte que interessa, já perdeu, já foi.
é muito louco, o tempo é outro, né? E a gente enxergar isso, eu acho que talvez seja Tu o tinha grande opção diferencial. de dizer à tua mãe assim, eu não vou não mais pra faculdade, porque eu tô achando sem graça. Tinha, não, e sabe o que Chato, também? né? Chato. Uma experiência. Eu terminei o curso de Direito também. Eu sou formado em Geografia e já atuo há 22 anos em sala de aula como professor de Geografia e escolhi fazer Direito também. E foi uma experiência interessante porque eu tinha 7 ex-alunos que eram colegas de curso. Olha que interessante. Aí você imagine eu colega dos meus alunos. Os meninos com ansiedade e eu numa serenidade, entendeu? Mas assim, foi uma experiência... contraste, né? Isso. Participava dos trabalhos, nas equipes, e eu percebendo justamente essa ansiedade deles, essa diferença da condição da maturidade, né? Que você tem um equilíbrio maior e uma possibilidade de escolha com uma coerência maior e tudo mais. Mas foi uma experiência muito boa. 7 ex-alunos foram meus colegas de graduação. A gente vê, inclusive, essa falta de maturidade, como ela afeta até para passar no vestibular. Sim, Porque exato. tem um aluno, às vezes, excelente, muito bom, um aluno é ótimo na sala, mas ele vai lá e não passa. Porque ele não conseguiu naquele momento, Isso, muito fatores ansioso. externos e Um tudo, monte de né? coisa. E a gente, assim, eu tive a minha formação, um curso, eu me formei em Pernambuco, em Recife, e aí eu vim pra cá, e quando eu cheguei aqui, que eu enxerguei como era o curso, assumi o curso, e eu disse, nossa, eu queria fazer de novo, porque, sabe aquela sensação Sim. de Já que... tive essa sensação também. eu queria fazer de novo, porque é tudo... Hoje as coisas Bem realmente diferente. são muito diferentes. A gente tinha ali uma dificuldade, As o professor era limitações, né? diferente. As limitações. E o professor, eu acho que a coisa da docência também, eu não sei se vocês têm essa sensação com os professores mais, né, um tempinho aí, eu tinha uma certa dificuldade, assim, lá na Federal de Pernambuco. Era difícil ter acesso ao professor, era difícil ter a informação que a gente precisava. Hoje o aluno tem o professor ali. Tem. Fácil, do Isso. lado. O acesso à informação é no celular, não É é em mais tempo- na internet é. de escada, quando Isso. tinha, né? Então, assim, se a gente pensar, tudo isso muda, gera mais ansiedade, mas também gera algumas facilidades Isso. que quem sabe utilizar, Aproveitar faz nossa a diferença. senhora, é um profissional, fica Faz um a profissional diferença, é. diferenciado, porque a gente tem ferramentas, a gente tem cursos. Na verdade, se a gente for olhar a região polo, né? A educação é Tem, muito forte, a isso. Unileão tem muitos cursos. Então, assim, a gente está sempre pensando, poxa, esse aluno é um aluno que chega diferente, então a gente tem que ser diferente. E eu não sei se todo mundo antes, lá atrás, há 20 anos atrás, Tinha essa pensava. sensibilidade, essa Não, né, não, preocupação. Não, eu acho que nem hoje tem, Ana Ruth. Me desculpe. Pode ser. Aí você falou da sua comparação. Concordo plenamente com você. Eu tenho que aceitar, obviamente, né, que a gente tem um ensino espetacular na Universidade Federal, ótimo, maravilhoso, mas a gente tem que lidar com essa dificuldade com os professores, né? A maioria deles é professor, é mestre, é doutor, eles são concursados, então não existe muito essa abertura para que sejam feitas algumas exigências, porque, na verdade, eles estão no cargo que é deles, que eles conquistaram, então o coordenador é mais um. É mais um deles. É mais um deles. Então, existe muita dificuldade nessa limitação aí. Ainda existe. Eu fui professora da URCA. Não estudei na URCA, porque eu me formei em Fortaleza, mas eu depois aqui fiz o concurso da URCA e fui professora da URCA. E eu noto que existe muito disso, né? Mas eu me formei na universidade particular. E eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que a minha faculdade, assim... ela só o nível dos professores em cargos e formação era equivalente ao da UFC. Eu me formei em Fortaleza e era equivalente ao da UFC. Então, e os professores, eles eram bem dedicados. Mas concordo com você com isso de que eles mantinham uma certa distância maior do aluno. Eu não sei se isso por causa do rigor do curso de Direito, não sei se tu sentiu isso, Jefinho, Sim. porque tu já fez agora mais recentemente. Mas quando eu me formei, né, eu já tenho 10 anos de formada, eu já tenho 13 anos de formada. Estamos atualizando. Eu não escutei. 13 anos de formada. Mas... E meus professores, eles eram procurador da Fazenda Nacional, Oxe, promotores, promotor de delegados. justiça, Que é o perfil delegado, do- É diferente juiz, que aquele que é não. juiz é. federal. É. E eles tinham ali, né, um Mas certo às vezes afastamento.
até pelo formato, lá a gente funcionava, lá na Federal de Pernambuco, a gente funcionava assim, eu tinha um encontro, uma aula com um professor. Uma semana, na outra já era outro, na outra já era outro. Então, como é que você cria uma Vínculo. ligação, um vínculo? Não Não tem existe. Então, como. assim, acho que a gente caminha para esse ensino, acho que um pouco mais participativo, humanizado, Sim. entendendo ali que eu acho que a relação ela é importante, eu acho que não se ensina sem essa relação, Sim, né? sim, não, sim. não tem como se A estabelecer pandemia isso. nos mostrou isso. Exatamente, como era solitário da aula naquelas ai, Jesus, né? Liga a câmera, por favor. Ave Maria. Né? Alguém dá um oi aí. Alguém fala, pelo amor de Não, eu Deus. lembro muito, eu tinha uma turma muito querida, assim, que ficou comigo na pandemia, que eles eram únicos, eles estavam lá comigo sempre. Fazendo 7h30 da, eu lembro, Companheiros, 7h30 da manhã, às companheiros. quartas-feiras, eles estavam comigo em virologia clínica, então era assim, era aquele momento que eu, nossa, a gente tá vivo, a gente tá bem, a gente vai sair dessa, né? Mas é isso, se não tiver isso, como é que a gente vai passar por esse momento, que é um momento também de ansiedade para todo mundo, de mudança de perfil, de velocidade de notícia, de informação, de conhecimento, tudo hoje é muito rápido, né? E vocês imaginem, Gabi fez direito, mas não era professora ainda. Não. E quando você vai para uma universidade, vai cursar, que você é professor. Como choque com quem está ali, com o profissional que está ali. É E difícil. você fica assim, eu ficava muitas vezes, não, Como que tá o fazendo caminho não é isso, esse, né? o caminho não é esse, né? Que aí você tem todo um comparativo, né, diferente. de como você... E a verdade. gente vê muita diferença entre os próprios professores, né? Sim, claro. Aqueles que têm uma vontade gigante Isso. de agradar, de saber se a aula dele tá boa, se Isso. os alunos estão aprendendo, se não tá. E aqueles que estão nem Não, exato. aí, eu vou chegar aqui, vou dar meu conteúdo. E e acabou. aprendam, porque vai cair na prova. E E, tchau é e isso, benção. tchau e benção. É. Veja, eu tive um professor que fez uma prova de 20 questões, Jefinho. 20 questões. A, B, C, D, E. Não, A, B, C, D. E a letra D dizia nenhuma das alternativas anteriores. E a resposta da prova, qual era o gabarito da prova? D. Todas. Todas. Não. Aí eu digo, cadê... Hoje eu pergunto, cadê a pedagogia desse E- professor, gente? É verdade. Mas Meu na- Deus. Ou seja, você começa a marcar a prova e você começa, não pode estar tudo errado, É, não pode você estar pensa tudo logo errado. assim. O melhor aluno do mundo, ele vai dizer, eu Vai se tô questionar. errado. Eu tô errada. Não pode estar tudo errado nessa prova de 20 questões, tudo errado. E aí, você vê a importância, né, de saber ser professor. Exato, Gabi. Porque muita gente não sabe, as pessoas pensam que é só dar É. aula. Exato. Né? E há uma assim, diferença grande. E às vezes eu acho que a Grande. gente, enquanto professor, às vezes não tem noção do quanto uma palavra da gente, Ave Maria. nossa, Faz a senhora, diferença. bem pro mal. Isso. Bem pro mal. É Então, verdade. não é incomum eu encontrar depois de muito tempo, Ruth, eu fiz biomedicina, porque você foi lá numa praça, eu tenho uma Isso. aluna, que foi em Iguatu, falou de biomedicina e aquilo me tocou de alguma maneira, eu fiz biomedicina, me formei, aí a menina tá agora dando aula na UFC, e aí você fica, poxa, A gente se Acho- emociona, né? e assim, o emocionante. peso das nossas atitudes, ações, né? As coisas que a gente, como a gente leva a nossa carreira, porque estar em sala de aula tem muito peso. Sim. É uma profissão que é muito importante. A gente já tá acabando falando mais de docência do que... né? Mas no nosso caso, assim, é uma área de atuação. Inclusive, dentro das 30 áreas de atuação da biomedicina, a docência é uma das áreas. Porque o nosso curso foi criado para isso, para formar professores para o curso de medicina, inicialmente. Aí depois foi que tomou um outro rumo. Então, é um perfil muito nosso. É uma Na física também tem responsabilidade. docência, sim. né? Tem até após na Leão também, de Ah, docência. Porque, inclusive, precisa de professores para Sim. o curso, né? Fernanda, e De- você não... Assim. É uma área A que Fernanda, não... ela é filha de uma professora que aqui Sim. no Pequeno Príncipe ninguém gosta, né? É. Ela não passou, Ave Maria. ninguém passou por ela, Não, né? inclusive eu tô reivindicando uma mala, Ai, Igualzinho. Jesus, que essa ela tem mala. uma mala, eu Tu também quero acredita, uma Gabi? mala. Ela pega com essa mala de manhã. Pra botar rochas. Isso, Pra entendeu? botar, não tem quem possa com a mala É pra carregar. preciso. Só aquela fotozinha na mala já faz a diferença, Então, né? mas a tua careca não vai fazer boa. A Não de tô Carmen é entendendo, eu bonita. não estou Tá, entendendo desculpa. essa- Um beijo, tia Carmen. Eu não estou entendendo, é ótimo. Ah, Mas vamos lá. Uma pergunta que os meninos adoram fazer. Como é o mercado de trabalho? Como tem muitas áreas, então existe um mercado de trabalho que precisa ser analisado por área, né? Então, hoje a gente vê uma expansão na área de estética, né?
A parte de laboratório é sempre uma possibilidade, então você tanto pode trabalhar como analista no laboratório para fazer a realização dos exames, como você pode abrir um laboratório. Então, a gente tem uma parte que às vezes é negligenciada, a gente fala muito sobre análises clínicas, mas a gente às vezes esquece, por exemplo, que todos os estabelecimentos precisam fazer análise de água. Então, a gente precisa, por exemplo, lá na universidade, no Centro Universitário da Unileão, a gente precisa entregar que a nossa água que a gente fornece é potável. Sim. Então, nós precisamos. Hotel precisa, clube precisa, colégio precisa, né? Porque passam fiscalizando se a gente faz esse tipo de análise. Mas as pessoas nem sempre lembram que é preciso ter um laboratório para análise de água. Então, a gente vê muito laboratório de análises clínicas, mas a gente dificilmente vê um laboratório de análise de água. Então, análise de água, de alimentos, são possibilidades, né? E aí a gente precisa ver, quando a gente pensa em mercado de trabalho, o que é que eu quero atuar? Porque aí a gente precisa analisar como é que está o mercado de trabalho dentro daquela área, já que são, né, mais de 30. Né? É a mesma coisa da terapia. Realmente tem muitas opções realmente. Gosto, tem áreas realmente que tem mais profissionais. A estética, a gente sempre fala da estética, né? Porque a estética hoje em dia tá muito... Qual é a diferença de atuação da fisioterapia na estética e do biomédico na estética? Da fisioterapia, ela é mais a parte de corporal. Face, a gente trabalha com limpeza de pele, com pele, na parte de drenagem linfática, massagem modeladora, estrias, celulite, a gente trabalha também nessa área. Certo. De gordura localizada. Entendi. Isso a gente também trabalha, Isso, botox, trabalha. harmonização. Então, ela é muito similar. Tem a formação de cada um, mas a atuação, porque aí entra uma especialização, né, no caso, que é preciso fazer. Eu acho que é todo mundo que trabalha com estética, tanto Isso, tem que ter tem que ter especialização, que nós, inclusive, temos na Unileão, né? Isso. Mas, basicamente, assim, acaba sendo... Hoje, o nosso foco é muito facial, mas pode trabalhar com corporal também. E a gente vê que o mercado está muito aberto. Porque também a gente recebe muitos alunos de fora, né? A gente atende Crato, Juazeiro, Barbalha, mas não é só. A gente tem... Juazeiro é um polo que atrai Pernambuco, Muita gente, né? Piauí, né? Paraíba, a gente tem muitos alunos também. Então, não é incomum a gente ver o nosso aluno aqui se formando e indo montar sua clínica na sua cidade, né? Levando essa formação para lá. Porque eu acho que a estética, inclusive, dá uma capacidade ali inicial de você empreender com mais facilidade. Você não precisa Porque as pessoas hoje em dia são muito vaidosas, querem se cuidar. E assim, você, às vezes, um laboratório, você precisa de um investimento maior. Isso. No caso da estética, às vezes você pode começar menor e ir avançando. Então, dá uma possibilidade para você ali, num primeiro momento, já começar muito rapidamente. Porque são procedimentos, inicialmente, você pode começar de forma mais simples, Para depois ir aperfeiçoando avançando, né? Então, assim, são possibilidades. Aumentando os procedimentos, Os procedimentos, né? E aí, Vai com isso... ampliando e vai, né? Exatamente. E nós na estética também, que trabalhamos no pós-operatório também, até de gravidez, Tá pós-parto. bem na moda, né? Isso, cirurgias, né? estética tá muito também, aqui até em hospital. A aplicação Estamos dos tappings, né? Dos que tapes, dos isso. tapings, que tá bem na moda, né? Muito, faz até silicone e tudo, bota o tape, coloca, ajuda na cicatrização. a reduzir o edema, o inchaço, porque aquele líquido, a gente é muito abrangente realmente. Tem fisioterapeutas que trabalham especificamente com a amamentação, não é? Isso. No auxílio da No amamentação. auxílio. Aí tudo isso tem muitas áreas realmente que dá para... E aqui na Para região aperfeiçoar. tem essas especializações, você disse que tem. Na Leão tem essa parte de estética, tem de UTI, tem de docência, tem de traumato, tem de carga respiratória. E aquele que ainda teve até mais na Leão Sampaio. É porque é sempre cíclico, né? Às vezes tem esse semestre abre uma... Às vezes de é acordo uma com a outra. procura, De né? acordo com a procura, Então, isso. não é fechado, mas as mais comuns, estéticas, sempre tem. UTI, sempre tem. As mais Porque tem muita demanda, procuradas. né? Tem muita demanda. Tem muita demanda aqui. E aí, no caso, quem quer trabalhar com hospital, por exemplo, aí tem que fazer UTI. UTI, essa parte hospitalar. Essa parte O hospitalar. principal é a pós-graduação em terapia intensiva. E depois você pode fazer até o mestrado, se quiser, ou outra pós em respiratória. Mas o principal, o cargo-chefe é a pós-graduação em terapia intensiva, para trabalhar na UTI. É assim que eu terminei a faculdade, eu fiz essa pós-graduação. E não fiz aqui, que na época eu não tinha. Só depois, quando eu comecei a pós,
Foi Que abriu aqui. Lá apareceu. Aí Gardênia, Fernandinha, eu digo, mulher, já comecei, não vou trancar a minha voz para fazer na Leão, né? Mas aqui já tem, aqui é bom que já abriu mais oportunidades aqui, tanto na Leão Sampaio. Eu falei Leão Sampaio porque eu tenho contato com os professores, e também vocês formou lá, e né? formei lá. E lá a Porla realmente é muito boa, os professores eu conheço também, os que vêm de fora, aqui na biomedicina também tem, né, assim, da mesma forma. E o meu foi 1 ano e 8 meses de pós-graduação. No máximo, cheguei nem a 2 anos às vezes, chega 8 meses, 2 anos de pós-graduação. E aqui tem a experiência de se deslocar para ir para outra cidade, tem gasto a mais de deslocamento. Aqui na região você já se forma e já pode começar após no outro dia, praticamente, na sua área. Você falou uma coisa importante, assim, a gente começa também a ouvir... Começa não, acho que já está bem sedimentado a coisa do mestrado e doutorado, é uma coisa que a gente vem vendo mais forte cada vez mais. Isso. Na Leão também tem, né? Nós temos um mestrado em saúde lá, mas, assim, eu acho que é talvez uma mudança mesmo. E até essa questão, pelo menos na bio, a gente percebe isso muito claramente. Às vezes, muito cedo, o aluno dentro do curso começa a vislumbrar que ele quer essa área, que ele quer ir para a docência, que ele quer fazer mestrado, que ele quer fazer doutorado. E, assim, para a gente é interessante porque realmente é um perfil um pouco característico do curso. Então, assim, se a gente vai ter congresso, a FIS vai ter congresso. Vai ter agora em outubro. Em novembro a biomedicina tem, e o congresso é talvez o momento mais rico que a gente tem ao longo do ano. Porque é onde os alunos realmente fazem muita pesquisa, participam de... Conhecem bem o curso, as áreas. E as áreas de atuação. Mas eu ia falar que hoje, se eu pegar assim, os meus alunos, do primeiro ao 8º semestre, eles estão fazendo alguma pesquisa para apresentar no congresso. E eu acho que isso não tem coisa que transforme mais, né? O aluno se envolver com algo que ele mesmo produz, a pergunta que ele mesmo faz, a resposta que ele vai obter dentro de um laboratório ou fora dele. Então, eu acho que essas questões, eu acho que são as coisas que permitem que o aluno vivencie e que ele consiga de fato, porque a gente está falando o tempo todo sobre muitas áreas de atuação. Mas o vivenciar o curso no trajeto dos 4 ou 5 anos, como a Físio é que eu acho que acaba encaminhando o aluno para a escolha dele. Como eu disse, eu não escolhi virologia, eu escolhi virologia lá dentro. Né? Ela escolheu. Ela escolheu, nós passamos um ano só em estágio. Todo mês é numa área diferente na faculdade. Aí você vai realmente conhecendo. Essa identidade, né? Se identificar. Pô, quando eu estágio, como eu identifiquei que eu não queria perder a cria. Eu realmente já estava gostando. Já estava no final do curso. Já estava no final. Já estava gostando de UTI, foi minha professora Gardênia, no 9º semestre. Já estava um gostinho pela respiratória, já estava gostando um pouquinho. Eu digo, eita, eu tô meio confusa. Aí eu vou saber isso no estágio. Aí eu estagiei no regional, 1 mês. Nossa, eu queria morar no regional. Ia a gente ia pro estágio, terminava, eu ficava lá querendo aprender mais, querendo fazer aspirar, tirar a secreção do paciente. De como é que bota a luva? Ficava lá mais um tempinho, eu digo, vou ficar um tempinho aqui, vamos lá pra Copa, vou ficar com um pouquinho com o outro profissional pra ver se eu boto essa luva direito para no outro dia tá melhor. Aí você vê como você gosta realmente, se identifica, você se dedica bastante. Sim. E lá você pode fazer isso, você pode ir acompanhando todas as áreas e ver qual realmente você gosta. Sem precisar desistir do curso antes, né? Sem precisar não conhecer. Ter paciência. Faz diferença, né? Ter paciência. E aí pode acontecer realmente você não gostar. Pode acontecer. Como você disse, aí muda e procura outra coisa. Até porque como estão chegando novos, tem essa possibilidade de não se identificar e partir para outra possibilidade, né? Sim. Isso... A gente falou do mercado, né? E aí eu queria saber de vocês. Vocês acham que as profissões de vocês são valorizadas? Eu acho que profissional de saúde, no geral, eu acho que não é muito valorizado. Assim, poderia ser mais. A gente passou por uma pandemia e eu acho que o papel do profissional nesse contexto foi... acho que divisor de águas, né? Nós não teríamos saído da pandemia sem os profissionais de saúde. A Físio teve uma atuação fantástica, divisora mesmo de água para a profissão, na UTI especificamente. A biomedicina, a pessoa que fez o registro do vírus aqui, o primeiro caso de Covid aqui no Brasil foi em São Paulo. E nós viramos notícia no mundo inteiro porque nós fizemos o sequenciamento genético do vírus em 48 horas. Isso foi histórico.
Então, às vezes, a gente esquece do poder que o Brasil tem, né? Nossa, nós temos pesquisadores, nós temos ciência. E essa pessoa que fez é uma biomédica, então é uma biomédica nordestina, é uma mulher, é uma negra, que virou uma referência, né? Então, a doutora Jaqueline Góes. E aí, eu penso muito nisso quando, às vezes, a gente não valoriza os profissionais. Essas pessoas que estavam lá diuturnamente trabalhando nos hospitais nesse período, eu estou falando nesse período porque eu acho que todo mundo lembra quanto aquilo foi chocante, né? Porque não se chocar com aquilo me choca, né? Sim, com certeza. Então, assim, falar do dia a dia, acho que é mais fácil você ignorar, né? Mas no hospital tá lá o pessoal trabalhando, na UTI tá lá o pessoal trabalhando, no laboratório tá lá o pessoal trabalhando. E será se essas pessoas realmente são valorizadas? Será se os salários são tão dignos? Será se dava para ter um olhar? Mas eu acho que a gente vem avançando. Então, entender que todas as profissões são importantes, entender o papel de cada profissão, né? Não se faz saúde com um profissional só, então a gente não tem mais uma abordagem que pode ser apenas um olhar, a gente precisa tratar do paciente como um todo, então entender a importância de todas as profissões, eu acho que é um passo inicial, mas acho que a gente caminha para isso, né? Valorizar de fato todos os Já profissionais. vem há alguns anos, né? É. Acho que desde a criação da lei do SUS, que passou a contemplar, né, o PSF, né, o Programa de Saúde da Família, e aí ela enquadrou no Programa de Saúde da Família todos os profissionais da área da saúde, inclusive o educador físico, né, que ele sempre era deixado de fora, né, inclusive o educador físico, eu acho que a partir daí passou-se a ter um olhar mais generalizado para a saúde, de que não se faz saúde só com o médico, né, então o médico tem o papel dele, é essencial, ninguém pode ocupar o lugar dele enquanto médico, só ele, mas os outros da mesma forma, ninguém pode fazer o que o enfermeiro faz, ninguém pode fazer o que o biomédico faz, ninguém pode fazer o que o fisioterapeuta faz. Cada um com sua e função. cada um tem sua função e todas elas são essenciais para que a gente tenha... E todos se ajudam, cada um tem que ter um para poder uma parcela fazer de uma cada um. parcela. Para que a gente tenha um bom funcionamento da saúde, que eu acho que é o que todo mundo quer, né? Promover saúde, proteger a saúde, né? E não só saúde, se a gente for olhar, toda profissão é importante. Eu acho que talvez seja a coisa que a gente precisa mais avançar no Brasil, porque lá fora a gente enxerga isso, às vezes, né? As profissões têm um peso igual, as pessoas são respeitadas, mas às vezes a gente, não, aquela profissão ali, a gente já olha com um olhar diferente. Não, todo mundo é essencial, a gente não faz nada. Você falar isso, Ruth, porque hoje em sala, Jefinho, nos segundos anos eu disse, estava vendo uma postagem ontem, eu comentei com eles hoje em sala, eu disse, gente, a gente tem a mania de hipervalorizar determinadas profissões e desvalorizar outras. E aí eu mostrei a postagem a eles, que dizia assim, advogado trabalhando como Uber, ganhando R$ 2.500. E um pedreiro recusando serviço de 7, 8 mil reais, porque ele não tem mais vaga. Os meninos riram. Ai, professor, você está comparando com... Não, gente, eu não estou comparando. Eu estou fazendo aqui uma comparação esdrúxula, obviamente. Mas para mostrar para vocês a importância que a gente é e possível... que nem é esdrúxula, nem é. Não, É real. É real. Gente, você pode ganhar bem em qualquer profissão. Exatamente. Então, eu sempre digo isso a eles. Se você vai buscando uma profissão, que existe muito isso na medicina, infelizmente... na engenharia, E não só as nela, carreiras né? do DR, né? Que vão dar o DR a você sem você ser doutor, que é o direito, a engenharia e a medicina, né? Então, as pessoas acham, e assim, na verdade o que te dá é status social, porque o restante não dá. Você precisa realmente ser muito bom para você ser bem remunerado na sua profissão. Não adianta. Você disse, eu trabalho na clínica tal, eu trabalho com pacientes em casa, em domicílio, trabalho no hospital. Aí, vamos lá. Se você for ver o salário base de um fisioterapeuta, o seu é maior. Por que o seu é maior? Porque você se especializou, você foi fazer uma pós-graduação, você tem 6 anos, né? já tem 6 anos de mercado, se destaca na sua área, aí uma pessoa indica para outra, aí outra indica para outra, e assim você vai fazendo um bom serviço e aos poucos você vai avançando na sua profissão. Primeiro que não é taxativo. Você vai ser biomédico, vai ganhar tanto. Não é assim. Não dá. Né? Não isso, dá. acho que você foi perfeita, a sua colocação. Acho E que também não é de uma hora para outra também, né? E é interessante, Gabi, porque assim, como o médico recém-formado também ganha pouco. Como é um profissional liberal, e não de carreira que eu digo quando você passa num concurso público, que aí existe uma carreira a ser seguida, tem um plano de cargos e carreira que vai nivelar o seu salário. Sim. Mas quem é profissional liberal,
A condição da remuneração ela vai sendo construída ao longo Da sua carreira. da sua carreira. E de acordo com a sua competência, com a sua dedicação, com qualificação e etc. Inclusive, quando se fala em concurso, os meninos sempre perguntam, né, Gabi? Por exemplo, o fisioterapeuta tem concurso, o biomédico sim. tem concurso, Tem concurso. porque tem aluno que quer fazer, mas Concurso. quer fazer, Quer fazer concurso? exato, Tem, entendeu? Tem sim. Tem sim. Concursos para desde prefeituras, Isso, hospitais, hospitais, basicamente, né, as profissões de PSF saúde. e hospitais. Que Isso, que nossa área dão essa realmente que possibilidade tem pelos sim. concursos, Tem né? uns, concurso. eu recebo muito no primeiro semestre alunos interessados em perícia. Porque é algo, cara né, dela bem... pra nós, né? Perícia, porque eu não sei, eles devem já chegar daqui com esse Ai, interesse. você... Olha, a culpa é nossa. Jogando pra vocês, né? Mas é porque é uma área encantadora E mesmo. isso, Ave Então, Maria. assim, É, na verdade, viu? a perícia é um cargo. Eu sempre explico, porque eles ficam, é uma área de atuação. Não, é um cargo. Então, para Isso. você ser perito, você precisa passar no concurso. Mas eu sempre digo, tudo bem, se você tá aqui querendo perícia, você tá no lugar certo, porque você vai estudar toxicologia, que Isso. estuda as drogas. Você vai aprender análises clínicas, que faz as análises. Você vai estudar basicamente toda a sequência de genética. Tem várias disciplinas que estudam a sequência de genética. Então, você vai estar preparado para fazer o concurso. Agora, qual é a dificuldade de ser perito? A concorrência. Isso. Então, todo mundo quer. Então, a gente precisa estar bem e ter a ciência. Porque eu sempre digo, também não vamos enganar, né? Você vai se formar e vai fazer o concurso e vai passar porque Porque é nada é fácil. assim. Não existe Não. mais isso. Não. Então, a gente precisa entender, primeiro, que é uma coisa com muita demanda. Isso. Né? Mas muito interessante. Então, assim, é uma coisa que a gente faz muito lá. A gente faz simulado de perícia, porque eles ficam E a Unileão tem um encantados. curso de perícia. tem, Perícia forense. Tem sim. Tem sim. E, assim, eu também falo isso pra eles, que a gente pode fazer. Às vezes o aluno quer fazer, gosta muito de biologia, gosta muito de química, gosta muito de física, mas ele não quer ser professor. Ele pode ser perito, Isso. né? Porque essas áreas também tem, Sim, também tem vagas sim. pra E eles junto, nos né? concursos Trabalha. de Tem perícia, essa né? demanda, né? Assim como tem pra biomedicina, Sim, né? sim. Bom, a gente vai se encaminhando para o final e eu quero deixar com vocês uma responsabilidade, que é fazer com que os alunos se encantem pelo curso de vocês. Eu sei que vocês já falaram muita coisa maravilhosa, mas aí você vai focar naquele aluno que tá assim, eu vou Indeciso. fazer o quê da minha É. vida? E ele vai hoje decidir por biomedicina ou por fisioterapia. Eita! Nós somos cursos amigos. Nós somos. somos cursos amigos. A gente pode nem concorrer. Pode- Gardênia animada. Gardênia, minha coordenadora. Minha eu amiga. me ensino dela, realmente. Mas são dois cursos maravilhosos. São, sim, com com perfis diferentes. certeza. Então fica também fácil um se identificar É, com um e com o Ou outro. com outra, dependendo do que Porque você goste, né? Realmente. São cursos diferentes. Com Da perfis fisioterapia diferentes. você tem que gostar de gente, né? Isso. Aqui você, na biomedicina você pode se esconder um pouquinho. A gente não pode dizer isso, que não pode gostar de gente. Mas, assim, inclusive, eu acho que isso era uma ideia anterior. Porque a gente começou a entrar em outras áreas que precisa estar Sim, com as pessoas, sim. né? Então, a gente não tem mais como ficar quietinho, Quietinho. extraindo Só no laboratório DNA escondido, e né? olhando célula, não dá mais. Porque existem outras áreas que a gente vai lidar diretamente com o paciente. Na verdade, assim, eu acho que quem está nesse momento de escolha precisa se informar de diversas maneiras. Esse podcast é uma delas e traz para eles uma vivência da nossa realidade. Mas cada um tem a sua, de perfil, de característica, de realidade de vida, de família, né? Então, a gente vai falar aqui e falou aqui sobre as nossas experiências, sobre o nosso olhar. E para mim foi uma decisão muito acertada, porque eu gosto dessa coisa de ter informações, de estar no laboratório, de descobrir coisas novas. Eu não gosto de monotonia. Então, assim, para mim é muito gostoso estar em algo que me faz discutir coisas novas. Por exemplo, quando a Covid chegou, a gente já sabia, a gente estudava nas disciplinas o coronavírus, não era um vírus conhecido para a gente. Então, para mim, é estimulante estar estudando o que pode vir a acontecer. É estimulante pensar num tratamento novo, numa descoberta nova, usar as plantas da Chapada do Araripe para a gente descobrir coisas que são eficientes para curar as doenças das pessoas. Então, para mim, eu gosto de ciência, eu gosto de pesquisa, eu gosto de estar nesse meio, né? De diagnóstico, de laboratório, basicamente. Então, eu me encontro lá. Tem pessoas que nem gostam tanto, são biomédicos felizes com o que fazem, mas não gostam tanto dessa área. Gostam, por exemplo, de estética. Cada um vai encontrar o seu. Então, eu acho que é muito perfil e, mais importante do que isso, eu acho que uma pesquisa bem feita precisa ser feita.
É sentar e pesquisar sobre as áreas da físio, sobre as áreas da bio, sobre as outras áreas e se imaginar, poxa, eu seria feliz fazendo isso, né? Eu consigo trabalhar... É uma pergunta difícil, eu sei, nessa idade. Mas você tem que se fazer em algum momento, né? E aí, pra mim, essa foi a decisão. Porque eu me encontrei dentro dessas áreas. O que é que você gosta mais? Você gosta muito de genética? Poxa, não tem um curso que tenha mais genética. A gente tem genética, a gente tem biologia molecular, a gente tem citogenética, a gente tem genética molecular. É uma área muito forte. Então, você precisa, entra no site, olha a matriz do curso, olha... pesquisa na internet, olha as informações do conselho, são coisas que ajudam a pessoa a tomar uma decisão de forma um pouquinho mais madura. Eu sei que é difícil nesse momento, mas a gente precisa se cercar de informações. Mas é possível. É possível, sim. é Exato. possível. O importante é isso. Você, Fernanda, vai. Como o professor meu disse na faculdade, ele sempre dizia isso. Você conhece João Paulo, né? Conheço meu amigo. A fisioterapia é linda. Então... Bebê, né? Bebê. Eu ia dizer bebê, mas é o... A fisioterapia É linda, bebê. Isso. Então, ela é linda realmente para quem, como a Gabi falou, gosta de gente, gosta daquele contato com as pessoas e ajudar realmente a pessoa. Que não é só reabilitação, você está praticamente trazendo a pessoa à vontade de viver novamente. Vou falar do básico da terapia, que como começou, que realmente uma parte de traumática, fraturei o braço, uma perna. Aquela pessoa ali também, às vezes você tá desenganado um pouco, passa muitas coisas na cabeça daquela pessoa que você pensa, não vou voltar a andar, a fazer uma atividade física que eu gosto, a voltar à minha rotina. E nós, nossa profissão, a gente tem essa função de ajudar aquela pessoa a voltar à vida novamente, a voltar a viver, a voltar o gosto de viver. Então, cada passo do paciente, cada evolução é gratificante para nós. Então, você tem que realmente gostar de ver a evolução das pessoas, de ajudar as pessoas. Tanto, porque não é só teoria, tem que ter a parte da humanização também. Os dois têm que caminhar juntos. Para você ser um bom profissional, para se destacar realmente, os dois têm que caminhar juntos. E também não demora para outra. Eu estou aqui... E depois de 6 anos que eu estou dizendo a todo mundo, tão feliz que eu estou. Eu estou realmente na área que eu gosto. Não que eu não gosto das outras. Gosto sim. Mas aquela que vai você brilhar os olhos, de você estudar e ir atrás, foi depois de 6 anos. Então, assim, é possível. Você consegue não desistir. E é possível. Não é demora para outra. Às vezes pode ser demorado. Mas você, enquanto você vai... posso estar no UTI de plantão hoje. Amanhã eu posso pegar um paciente atender a domicílio, que eu já tenho. Então, tudo pode se adequando. Quando eu comecei, eu não tinha nome, realmente. Uma hora eu conheci aqui no Crato. Hoje, os personagens de academia me indicam pacientes. Eu tenho muitos pacientes que é personagens de academia que me indicam. Tanto eu treino das academias que me indicam. Idosos, filhos de idosos. Tudo vai, conhecimento, tudo vai encaminhando devagar, realmente ter paciência, fazer seu trabalho. Se realmente você gosta, uma hora você chega lá, você se identifica realmente, encontra o caminho. Quando isso. A gente gosta, a gente dá encontra um jeito, o caminho. Uma hora eu acho a sua profissão belíssima. É porque eu sou suspeita. Sou suspeita, né? Tô achando isso meio injusto. Mas você vai ter que ser time biomedicina, viu? Eu sempre gostei da biomedicina. Demais. Eu atendi a mãe dela também. Quando ela falou nas plantas da Chapada... Aí... Eu ia falar, verdade, você falou de biodiversidade, hoje estamos juntos. Claro, você falou firmes e da fortes. Chapada, Só lembrou dele, não foi? Aí ele não falou, mas ele... Estamos com um projeto lindo lá. Agora a gente fez um laboratório vivo com plantas medicinais no campus. Aí, E a aí parceria aí, tá vendo? Oi, Já saiu uma parceria Pronto, aí, só falar na Chapada. Pronto, já ganhei, né? O amor da vida dele é a Chapada. Mas eu acho que a gente que mora aqui devia ser o amor da vida de todo mundo, Mas, né? assim, é o porque é a diferencial. nossa riqueza. Sim. É o uma que riqueza. faz... A gente fez aqui, Jefinho, que Isso. foi a pessoa que acompanhou 2 alunos nossos que hoje estudam na Unileão, que estudam engenharia. que é... É engenharia que eles fazem? Sim, engenharia... Não, é Não, na não, UFCA. Engenharia não. É na UFCA, engenharia civil. Pronto. Mas eles fizeram umas pesquisas nos laboratórios da Unileão, não foi? Exato. E eles eram nossos alunos aqui, eles vieram até para um podcast conversar com a gente, eles criaram um protetor solar. Que era Eles e Fidel, Jefferson. era Fidel, exato.
Gente, a pesquisa é a Legal, coisa mais viu? linda do mundo, É. junto com a Chapada. Claro, Chapada. Pô, ganhou Ó, aí com Silvana, ele. minha amiga, um beijo pra você. É a esposa de Jefferson, mas É. eu quero dizer que o amor da vida dele é a Chapada. E você em segundo lugar. E Silvana é de Nova Olinda. Eu tinha que escolher uma cidade Ah, que fosse no sopé da Chapada. Eita, olha aí, Ah, até olha aí. nisso ele pensou, Entendeu? tá vendo? tá vendo? Ele pensou em tudo, ele pensou em tudo. Ele Ele pensou em arquitetou tudo. tudo, não É foi? verdade. Mas uma coisa que eu quero fechar esse podcast é dizendo que, assim, às vezes a gente pensa que o pessoal da saúde, quem vai trabalhar com a saúde tem que gostar de sangue, tem que gostar de estar dentro de hospital. Não. E hoje, com a conversa que eu tive com vocês, que nós tivemos, né, me chamou a atenção uma mudança nesse paradigma. Porque eu acho que, na verdade, quem trabalha com a área da saúde tem que gostar de vida, né? Isso. E então, apesar de serem áreas totalmente diferentes, as duas falaram muito sobre a importância da vida e de viver, né? Então, quando a gente descobre tratamentos de doenças, descobre cura de doenças, está ali pesquisando como matar um vírus para que a população tenha uma vida melhor, uma vida mais... A gente está cuidando da vida, né? E quando a gente está ali numa UTI... dando esperança para quem quase já não tem mais, né? A gente está lutando junto com aquela pessoa pela vida dela. Assim como quando a gente cuida de crianças ou quando a gente cuida de idosos, a gente está cuidando dessa pessoa e da família toda, né? Porque o que mais importa é, de fato, viver. E não só sobreviver, mas viver, né? Então, acho que a área da saúde, ela tem isso que nenhuma outra tem, né? A gente da docência trabalha com esperança, com sonhos, Isso. né? Mas a gente precisa antes da saúde para poder conseguir fazer para conseguir tudo fazer isso. tudo isso, né? E a gente sempre fala que a gente recebe, às vezes, a amostra de sangue, né? Mas atrás daquela amostra ali, por trás Tem uma daquela pessoa. Tem tem uma uma pessoa, família. é. Tem um Não é monte nem só a de pessoa, gente é a que família, é uma é. família, não é só Tá aquela tudo muito pessoa. Não é vinculado só ali. aquela Medo amostra. de abrir é. aquele exame, né? Isso. Tudo isso. É muito além de uma amostra de sangue, né? E aí, acho que a característica principal é a humanização de todas as Isso. nossas profissões, né? Exato. Bom, a gente vai encerrando hoje por aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês, dizer que foi um enorme prazer conhecê-las e conversar com vocês, ouvir sobre o que vocês fazem, saber quais são os lugares que vocês ocupam no mundo. E que bom que existem profissionais como vocês, né, aqui na nossa região, no Cariri, porque isso deixa a gente, inclusive, satisfeito, feliz, Isso, né, Jefinho? isso. Orgulhoso, tá? Sejam sempre muito bem-vindas ao Papo de Quinta, ao Colégio Pequeno Príncipe, aos estúdios do CPPcast. E manda um beijo pro povo aí, pros nossos alunos. Mas olhando assim, Primeiro, muito obrigada pelo convite. Acho que foi uma conversa super agradável, Foi, né? sim. Um abraço para todo mundo, um beijo para quem está assistindo a gente. Se tiver algum aluno meu aí, né? Um abraço especial. Um abraço especial, a gente se encontra pelos corredores, mas quem está escutando e que está nesse momento de decisão, eu espero que ajude, né? Que sejam informações que façam vocês, de alguma maneira, pesquisar um pouquinho mais ou se interessar pela bio e pela físio, né? Porque acho que esse é o intuito, né? A gente divulgar um pouquinho a nossa profissão também. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu mesmo também agradecer o convite também. E aos alunos, espero que tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa comigo e com a Ana Ruth também sobre o nosso curso. Que é muito bom também falar dos cursos, né? Que, como você falou, às vezes fala mais dos 3 cursos específicos e esquece um pouco dos outros, né? E é muito bom realmente falar sobre esses cursos, as pessoas conhecerem mais, saberem o que a gente trabalha, como a gente trabalha. E é muito boa essa oportunidade, então... Até porque nós precisamos de todos. De todos, né? isso. Foi minha Precisamos aluna. de todos. E aí você saiu foi minha aluna. do Pequeno Príncipe como aluna e agora você volta como Como profissional, né, profissional. Fernanda? Foi, sim. É um orgulho pra nós, Que coisa né, boa, Jefinho? né? É bonito de ver, né? Pronto, agradecer também a presença e parabenizar as profissionais, a competência. E os olhos brilham, né? Quando falam Né? da profissional. O primeiro sinal que... É igual você falando da Chapada. exato. Nas rochas. Exato. Um beijo, gente. Boa noite. Até semana que vem. Tchau, Boa tchau. noite.